como é difícil falar sobre os nossos problemas sexuais, né? E o silêncio que se cria em torno de certos assuntos afeta a autoestima, prejudica a vida a dois e deixa muita pergunta sem resposta. Algumas dessas dúvidas têm a ver com o tempo que o homem leva entre a penetração e a ejaculação. A maioria nem sabe dizer qual seria o tempo considerado normal. E quem desconfia que chega lá rápido demais, muitas vezes não tem coragem de buscar informação ou a ajuda de um profissional de saúde. Tá na hora de falar sobre esse assunto, né? Hoje o nosso convidado vai conversar de forma aberta e direta sobre esse problema que afeta em torno de 25% dos homens brasileiros, a ejaculação precoce. Oi, eu sou o Alexandre Miranda, sou urologista e sou coordenador do setor de andrologia do Hospital Federal de Ipanema. E vim aqui para conversar sobre ejaculação precoce. Tudo bem, Alexandre? Como vai? Tudo bem, prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso de te receber aqui no Ligado em Saúde mais uma vez, né? Dessa vez para falar sobre ejaculação precoce. Começa definindo para a gente o que é esse problema, o que é esse distúrbio, Alexandre. A ejaculação precoce a gente define como sendo um homem que acaba ejaculando aproximadamente em torno de 1 minuto, pode ser um pouco mais, um pouco menos, e que isso gere a ele um problema psicológico grave e associado também à incapacidade dele conseguir retardar um pouco essa ejaculação. Então, a gente sempre bota essas 3 definições aí juntas para definir o que é, finalmente, uma ejaculação precoce. Pode acontecer do homem ejacular antes até mesmo da penetração? Nos casos mais graves, sim. A gente tem homens que ejaculam antes de penetrar só com um estímulo. Às vezes, só com um visual ele pode ter ejaculação. E a frequência com que isso acontece também, de alguma forma, ajuda aí na definição do problema? É um problema muito frequente. Então, por ser muito frequente, às vezes os homens acham que é um pouco comum. Mas aí a gente olha a estatística, 1/4 aí da população masculina é acometida pela doença, né? Então, não é uma coisa incomum de se achar no nosso dia a dia. Eu sempre brinco, de cada 4 pessoas que você está vendo passar aqui na rua, 4 amigos, um deles tem ejaculação precoce. Então, é bem frequente de fato, né? Bastante. Mas quando eu falo da frequência, eu falo também, essa pessoa que sofre desse problema, ela vai, toda relação sexual, ela vai apresentar esse problema? Pode ser que uma pessoa, numa relação sexual ali, num mês aconteça, e aí isso também é ejaculação precoce? Não. Na verdade, o paciente que a gente classifica como tendo ejaculação precoce, geralmente ele tem toda a relação, ele tem esse tempo reduzido. A gente, claro, classifica em 2 formas diferentes, que é aquele paciente que sempre teve a ejaculação precoce e aquele paciente que desenvolve ao longo da sua vida esse problema. É óbvio que a gente tem que tirar situações em que o paciente vai ejacular rapidamente, uma nova parceira, uma situação de alta excitação, ele está muito ansioso. Então, isso não caracteriza a ejaculação precoce. Ele teve um momento em que a ejaculação dele foi um pouco alterada, mas isso aí é normal. Então, tem que ser frequente. Tem que ser frequente, geralmente é sempre. E vamos ver, Alexandre, o que as pessoas nas ruas pensam sobre a ejaculação precoce. A nossa repórter entrevistou homens, mulheres, e a gente vai escutar um pouquinho o que eles falaram sobre esse assunto. Vamos lá. Vamos lá. A ejaculação precoce ela deve ocorrer antes do relacionamento. Uma ejaculação antes do tempo. Eu não manjo muito dessas coisas, não. Já aconteceu com você? Já normal na adolescência, 18, 19 anos, normal acontecer, né? O que pode causar? Bem, há muitos fatores, por exemplo, o fumo, acredito eu, o álcool, uma vida não regrada, por exemplo, né? Noite de sono perdida. Nervosismo, ansiedade, o medo também causa isso. As coisas só funcionam bem quando você está em boa situação. Quando as coisas estão complicadas, você não funciona nada na sua cabeça, funciona direito. Qual o papel da parceira nesse momento, assim, que acontece? Acho que tem que deixar o parceiro bem à vontade, né? Para que ele possa relaxar e conseguir o objetivo. É mais compreensão mesmo, acho que isso ajuda muito, a confiança. É muito importante essa paciência e essa tolerância, né, frente ao problema, que se consiga resolver. É uma forma de resolver aquilo juntos, né? Se existe a relação, eu acredito que existe amor. E de ambas as partes, quando acontece alguma coisa nesse sentido, um segura, se apoia no outro e procura ajuda de um especialista, né? Eu tenho amigos que
já me confidenciaram alguma coisa parecida e procuraram o médico. Tem alguma história de amigos que tenham sofrido com isso, não? Já um amigo meu já me contou, até foi esses dias que ele me contou isso aí. E como é que tá sendo pra ele, assim, como é que ele tá enfrentando? Não, foi só uma vez só que ele tava lá com a mina, mas eu acho que foi excesso de excitação e ele acabou tendo uma ejaculação antes do tempo. Eu acho que se você for acontecer com uma pessoa que você não conheça direito, uma coisa casual, pode acontecer com certeza. Se for com uma pessoa que você já conheça, não vai acontecer. Será? É engraçado que é sempre com um amigo, né? Nunca acontece comigo. Um amigo teve, viveu. Isso é engraçado, é igual quando o paciente vai comprar Viagra. Não é para mim, eu estou comprando para o meu amigo. Porque é difícil falar dessas questões, né? Até entre eles mesmos, né? Entre os amigos, homens, é complicado, é um diálogo complicado. Eles falaram ali muito dessa ansiedade, né? Desse medo da parceira que é nova. Isso está relacionado, então? Sim, com certeza. A ansiedade está sempre linkada aí à ejaculação precoce. E é por isso que acontece muito com o adolescente? Sim, muito mais comum. Ele não tem uma experiência sexual, é tudo novo para ele, ele fica um pouco inseguro e tudo isso pode gerar essa ejaculação precoce. Mas não é uma ejaculação precoce. Foi naquele momento que ele teve uma ejaculação um pouco mais inicial ali, mas não classifica a doença. Mas é curioso, né, que alguns homens acham que têm ejaculação precoce, que sofrem disso, mas estão encaixados na normalidade, no tempo normal. Então, eu queria que você falasse desse tempo desde a penetração até a ejaculação. Existe uma média aí que já foi medida, testada e divulgada. Qual é essa média de tempo considerada normal? A média mundial é de 5,4 minutos. Então, quando eu sempre falo isso, a pessoa fica assim, mas como assim? Eu achava que eram horas? Não. Então, a gente tem que trabalhar também com os mitos masculinos, né? Então, os mitos masculinos são: o homem nunca falha, o homem sempre tem boa rigidez na ereção, o homem sempre dura horas para dar prazer à mulher dele. E esses mitos acabam atrapalhando muito até o tratamento desses pacientes. E muitas vezes também, né, Alexandre? Você falou aí dessa ejaculação acontecendo com adolescentes, né, acontecendo no início da vida, mas às vezes a pessoa tinha uma relação sexual ali com a parceira, com o parceiro normal e vai apresentar esse problema mais tarde. Sim. As causas, nesse caso, são diferentes? São diferentes. A gente sabe que a ejaculação precoce, principalmente a que vem ao longo da vida, ela tem um fator genético, inclusive. Ela tem um moderado fator genético, vamos botar aí 28% disso daí é genético. Tem um estudo feito com gêmeos verdadeiros que mostra isso daí, é interessante o estudo. E a gente tem que entender que é um problema orgânico. Antigamente a gente achava que a ejaculação precoce era apenas um problema psicológico. Hoje a gente sabe que ele é muito mais orgânico do que psicológico. Então o psicológico não tem um peso tão grande. Eu também acreditava tem um peso, mas o peso não é tão grande. Então, quando você vai analisar os homens que tiveram um desenvolvimento tardio da ejaculação precoce, muitas vezes o que você vai encontrar? É um paciente que tem hipertiroidismo, é o paciente que muitas vezes ele tem um excesso de sensibilidade naquela glândula que ficou mais sensível, ele pode ter infecção prostática. Então, assim, ele pode ter uma alteração da prolactina dele, uma prolactina muito baixa também pode gerar isso. Então, a gente tem uma série de fatores muito mais orgânicos hoje, a gente tem esse conhecimento, do que efetivamente psicológico. Eu posso falar para você que o orgânico gera o problema e o problema gera o distúrbio psicológico. Na maioria das vezes a gente achava que era um pouco, né? A gente achava que era o inverso, né? Que era um problema psicológico e depois ia para frente. Mas é uma boa notícia também, porque talvez seja até mais simples de você tratar, né? A gente vai falar de tratamento no segundo bloco. Mas no Povo Fala a gente ouviu algumas pessoas falando de álcool, cigarro, como sendo fatores que pudessem levar à ejaculação precoce. Tem alguma relação? Cigarro a gente não tem nenhum estudo que mostre, comprove isso daí. Álcool, o que a gente sabe é que o álcool acaba realmente retardando um pouquinho, mas assim, é muito pouco significativo o tempo ejaculatório. E vem um outro lado ruim, que o álcool faz uma depressão do sistema nervoso central. Então, ele pode ter uma disfunção sexual erétil, ou quem sabe, se beber muito, até acaba dormindo, né? Então... Não é indicado. Eu acho que não é uma boa ideia. Por outros motivos. Acho que não é uma boa ideia. Vamos dar uma olhadinha? A gente tem também o depoimento da Carmita Abdo. Ela é sexóloga, também estuda o assunto e vai dar aqui uma pimentada aqui na nossa conversa. Vamos ver. É muito importante para caracterizar de fato a ejaculação precoce
saber se a parceira não tem uma dificuldade de excitação e não necessita, afinal de contas, de um tempo muito maior do que o que seria padrão, o que seria o comum dos relacionamentos. Às vezes ela tem um desejo diminuído, uma dificuldade de excitação, ou até não consegue chegar ao orgasmo e exige do seu parceiro um tempo de controle da sua ejaculação que é muito mais do que praticamente a maioria dos homens conseguiria. Então, uma parceira que, por exemplo, mesmo que estimulada durante 15, 20, 30 minutos, não atinge o clímax ou nem chega perto disto, ela sim necessitaria de ser assistida, de consultar um especialista e verificar o que está acontecendo com o seu desejo e a sua excitação sexuais. Lembro também que muitas vezes a parceira contribui para que a ejaculação precoce se mantenha na vida desse homem. Uma parceira mais agressiva, uma parceira que imagina que ele ejaculou rápido porque só pensa no seu prazer, está desinformada. E, com isso, perpetua uma ansiedade, um clima muito pouco favorável ao relacionamento que leva esse homem a ter a sua ejaculação precipitada precocemente. Então, é importante que a parceira saiba, o homem que tem o descontrole da ejaculação, que ejacula num tempo muito pequeno, não está egoisticamente pensando apenas no seu prazer sexual. Ele não consegue mesmo. Isso é importantíssimo de ser destacado. É aquela história que eu brinquei, o homem que chegou com 25, meia hora de tempo ejaculatório, eu estou precisando de mais, eu estou com ejaculação precoce. Muitas vezes é a própria parceira que está exigindo isso dele. E porque há um descompasso normal entre os tempos, né, de se alcançar aí esse clímax entre a mulher e o homem. A mulher, de uma forma geral, leva mais tempo para isso. Você acha que esse descompasso também pode ser causa, às vezes, a mulher demora mais tempo, mas por isso que eu sempre brinco com os meus pacientes. Olha, a mulher você tem que comparar um forno a lenha. Você não pode querer cozinhar rápido na hora. Então você primeiro acende esse fogo, vai lá, bota a lenha, espera o fogo pegar, demora. Então a mulher é um forno a lenha e o homem é um forno elétrico. Você apertou o botão, tá ligado. Então, eu acho que o grande descompasso está até o momento da penetração. O que o homem tem que entender é que o tempo da mulher é diferente do dele. Ela tem que se lubrificar, ela tem que ter as alterações fisiológicas que são necessárias para o intercurso sexual que seja satisfatório para ela. Então, acho que isso é muito importante. Então, quando a gente fala de tempo ejaculatório, a gente fala de tempo ejaculatório já no momento da introdução, não no prévio. Então, esse fair play, essa prévia, é que é mais importante, talvez até para a mulher que demore um pouco mais, mas se esse homem der esse tempo a ela, para ela se preparar e chegar num ponto adequado, aí ele vai ter o tempo normal de todos os homens no mundo, que são 5,4 minutos, e você pega a estatística mundial, 94% das mulheres conseguem ter o orgasmo. Então, mesmo com esse descompasso, a gente tem um pouco de sucesso no mundo. Que bom, né? Ainda tem. Para satisfação aí do casal. Só uma dúvida antes da gente ir para o nosso intervalo. Uma vasectomia, né, essa operação que se faz no homem, ela de alguma forma pode influenciar também? Não influencia em nada da parte sexual masculina, que é um grande problema. Às vezes tem que explicar, olha, não causa nada a parte sexual. Então Fica já tranquilo. Fizemos mais um mito também, né? É, claro. Tá, a gente vai para o intervalo rapidinho, Alexandre, e aí depois, no próximo bloco, a gente conversa sobre o tratamento e as práticas também que podem ajudar quem sofre com a ejaculação precoce, que é o homem e a mulher, como a gente viu. Não sai daí que a gente volta já. Eu volto a conversar sobre ejaculação precoce com o urologista Alexandre Miranda. Ele é coordenador de andrologia do Centro de Atenção Integral à Saúde do Homem do Hospital Federal de Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. Alexandre, falta um monte de coisa, que o tempo tinha que ser maior, né, para a gente discutir essa questão da ejaculação precoce. Mas vamos lá, a gente não falou ainda da relação dela com a disfunção erétil. Qual a relação? Conta pra gente. A gente sabe que pacientes que apresentam uma ejaculação precoce, 30% aproximadamente, tem disfunção erétil associada. Então é importante você conseguir diferenciar
se ele tem ou não disfunção erétil. É comum também o paciente que tem disfunção erétil ejacular rápido, ele acha que ele tem ejaculação precoce. Você conversa com ele, você entende que ele tem muito mais uma disfunção erétil que uma ejaculação precoce. Mas isso seria inconsciente? Ele acaba ejaculando antes porque ele sabe que não pode manter essa ereção? Inconscientemente, ele sabe que a ereção, ele não, o subconsciente dele não sabe que ele não vai conseguir manter aquela ereção por muito tempo, então quer chegar logo ao clímax para poder fechar a relação sexual masculina, que fecha dessa forma, com orgasmo. Então tem um trabalho aí do médico, né, da pessoa que atender, para poder fazer essa investigação de uma forma correta e você entender tem que diferenciar, porque muitas vezes tem que tratar não só a ejaculação precoce, mas dar medicação também para tratar a disfunção erétil. Então, são coisas aí que andam muito juntas. Então a gente já está entrando aqui nesse assunto do tratamento. É importante a gente fazer esse alerta, né, Alexandre? Homens, procurem tratamento, procurem a unidade básica, um centro de saúde mais próximo da sua casa, para poder ser tratado, para poder melhorar aí a vida sexual sua, com a sua parceira, com o seu parceiro, dependendo aí da preferência. Vamos dar uma olhadinha, a gente tem um vídeo sobre o serviço de saúde do homem, que é lá de onde o Alexandre trabalha, no Hospital Federal de Ipanema, que fala um pouco como é que é esse tratamento, esse acolhimento desse homem que chega com a queixa de ejaculação precoce. Vamos ver. O Serviço de Urologia do Hospital Federal de Ipanema é um serviço de referência, né, do SUS, ou seja, um paciente é encaminhado, referenciado para ser atendido por um urologista por esse problema e a gente atende ele aqui. Todos os atendimentos são realizados por médicos urologistas homens. O ambiente é agradável, a gente atende o paciente com calma, a gente começa perguntando sobre a vida do paciente, problemas de saúde e vai aos poucos entrando na sexualidade do paciente, que é o que é importante pra gente, e vai entrando em detalhes e descobrindo, né, o problema em si. Tem várias causas e a gente precisa saber tudo, desde a vida, desde o trabalho do paciente, como é que é o cotidiano dele, a relação dele com a família, com a mulher, ou seja, coisas bem pessoais mesmo, a gente não pode chegar perguntando isso direto. E existem causas orgânicas também, né? Muitas vezes, a maioria das vezes são associadas, são sobreposições dos dois e a gente vai tentando compensar isso de uma maneira, às vezes, mais medicamentosa, às vezes mais abordagem comportamental, enfim. No princípio foi difícil aceitar, é aquele negócio, a gente só aceita ajuda quando a gente realmente reconhece o que a gente está sentindo. Realmente eu fiquei muito triste em perder uma pessoa que eu amo, por causa acho que, besteira, timidez, por parte da minha própria culpa. Não, quando começava a relação, já começava a ejacular, entendeu? Era um tempo de mais ou menos um minuto e meio, não tinha tempo correto. Às vezes, não sei se era ansiedade demais, se era muita vontade, não sei explicar, mas acontecia e minha mulher reclamava. Com o intermédio dela, eu resolvi procurar ajuda médica. Procurei um posto de saúde, próximo à minha residência, e eles me encaminharam para cá. Esse tipo de doença é extremamente importante, uma abordagem multidisciplinar. O que é isso? Ele é acompanhamento do médico, né? E juntamente com psicólogo, enfim, outros profissionais também são importantes para o tratamento adequado desse paciente. Acho que vou ter um bom resultado. É que realmente eu nunca fui a médico, nunca me tratei para nada, nunca tive problema de saúde, nunca fiquei doente, entendeu? Realmente uma coisa para mim é inesperada. O que você espera com o tratamento? Melhorias, de satisfazer minha esposa e ser feliz. Poxa, tomara que ele consiga. Estamos aí, batalhando, né, para isso. Mas é interessante só uma coisa que ele falou, que ele no final, eu nunca fiquei doente, eu nunca tive nenhum problema. É mais um mito masculino que o homem é como se fosse um super-homem, né? Ele nunca fica doente, ele nunca sofre patologia nenhuma. E isso é ruim, porque acaba não procurando ajuda. É verdade. No caso dele, ele deu a entender ali que o relacionamento sofreu um baque qualquer, houve uma separação, um rompimento até por conta dessa insatisfação sexual da esposa, né? Dessa ejaculação Geralmente, precoce. o paciente, quando chega no consultório, eu sempre digo que são dois perfis muito frequentes. Um é o homem que é casado ou tem um relacionamento estável e ele realmente só chega a você quando o relacionamento está no fim, por conta da ejaculação precoce. Já teve uma traição da esposa, etc. E o outro lado são os jovens, que chegam a você, ele já teve alguns relacionamentos amorosos prévios, mas nenhum deles vingou. Ele tem até uma tendência de se afastar de novos relacionamentos amorosos, se atém muito a trabalho, a estudo,
E, de repente, ele acaba voltando porque ele descobriu um novo amor e não quer perder. E aí isso leva ele a procurar uma ajuda médica. A gente sabe que é difícil falar sobre essas questões, né, muito íntimas, mas vale a pena. O profissional de saúde, ele está ali para, de fato, ajudar, né, não para julgar de forma nenhuma. Não. Então, tem que procurar, de fato, uma ajuda para poder ter essa melhoria na vida sexual. Tratamento. Dá para você resumir um pouquinho? Você já deu aí a dica que tem causas orgânicas, causas psicológicas. Como é que se dá esse tratamento? O tratamento a gente acaba fazendo o somatório, né, de uma terapêutica medicamentosa associada à psicoterapia e terapia comportamental. Geralmente esse é o tratamento que você vai oferecer. Antigamente você achava que era só terapia comportamental e psicoterapia. Aí quando você olha a mudança nesse índice de tempo de ejaculatório, do tempo final que o paciente demora, com a psicoterapia esse tempo aumenta a 170%, puramente com a psicoterapia. Só que quando você vê puramente só a medicação, aumenta 850%. Então, a gente vê que ele é muito mais um problema orgânico do que um problema psicológico. Óbvio que o somatório de ambos te dá um resultado muito bom. Mas essa pessoa vai precisar tomar medicamentos para sempre? Geralmente, sim. Pode ser medicação oral, como pode ser também medicação tópica. Temos medicações novas, antidepressivos novos hoje, que você pode tomar apenas no momento da relação, um pouco antes, para você não ficar tomando sempre, todos os dias, né? Porque ele dá um efeito colateral, às vezes. Pode ficar um pouco tonto, pode ficar um pouco uma alteração do hábito intestinal, secura na boca. Tem algumas coisas que podem acontecer, a frequência não é tão alta, mas elas podem ocorrer. Então, é importante você conversar. A gente ainda não tem no Brasil essa droga que você toma só quando vai ter relação. Acredito que vai entrar em breve. E temos outras coisas novas também, como anestésicos tópicos e etc. Eu estava lendo outro dia que o inventor, aí, o criador do Viagra, está desenvolvendo um spray para quem sofre de ejaculação precoce. A gente já usa anestésico para tratamento da ejaculação precoce há algum tempo, com bons resultados. Para tirar essa sensibilidade? Você tira um pouco a sensibilidade. O problema é que às vezes você tira demais. O paciente perde a sensibilidade completa do pênis e não tem nenhum prazer. Muitas vezes, alguns pacientes desenvolvem até disfunção erétil, porque não consegue ter a sensibilidade peniana. E a mulher pode ficar anestesiada também. Então, porque você botou um anestésico ali. Né? A vantagem do spray que o Willy estava desenvolvendo é que ele é absorvido só na glande. Então, e também não tem essa passagem para a parceira. E o tempo de funcionamento é muito rápido. Em 5 minutos você já tem eficácia. Pode ser interessante, né? Uma novidade aí no mercado. Deve entrar provavelmente ano que vem. Eu tinha visto o último trial, a última pesquisa em 2010. Acho que ano que vem está entrando. Tem alguma prática que possa ajudar? Uma posição sexual, algo que o homem possa fazer sozinho ou acompanhado? O que a gente tem de terapia comportamental foram descritos por Master e Johnson, que foram os precursores aí da medicina sexual, que é o squeeze technique, que é você tá lá, tá sentindo que está se aproximando da sua ejaculação, interrompe o coito, que é o start-stop, que é o para e começa e para, e aperta a glande. Então, é o coito interrompe, tira o pênis dentro da vagina, aperta a glande. Isso aí, teoricamente, dá um pouco mais de tempo para esse homem. Só que essa é uma terapêutica comportamental, mas que não funciona tão bem se você comparar com a medicação e com o resto. Então, assim, ele funciona um pouco, mas nada que se compare ao uso da medicação. Por isso que hoje em dia a gente acaba usando muito mais a medicação tópica ou oral, né? E uma posição sexual que, de repente, ele consiga esperar um pouquinho mais? Não, talvez evitar uma posição que ele se excite mais para diminuir a ansiedade. Isso funciona melhor naquele homem que teve uma ejaculação precoce adquirida, que não nasceu com aquilo. Certo. Esse aí eu acho que talvez dê alguma vantagem para ele. Eu já ouvi falar muito também nesses anéis penianos. Eu quero saber se há algum tipo de ajuda aí nisso ou se existe um risco envolvido. Para ejaculação precoce não tem ajuda nenhuma. O que existe de uso de anel são os anéis de silicone, juntos com a bomba a vácuo. A gente usa muito isso para paciente que tem disfunção erétil. Para o resto, não. Tomar cuidado, que tem homens que aquela ideia de botar anel metálico. Eu já peguei paciente com anel metálico que fez praticamente uma necrose, porque começou a inchar o pênis, não conseguia tirar o anel e acabou na emergência, a gente teve que serrar, anestesiar, botar no centro cirúrgico para tentar Perigosíssimo, arriscado. E o que mais a gente pode deixar agora no finalzinho do programa de mensagem para essa mulher? Essa mulher que esteja com um parceiro, né, ou um homem que esteja com seu parceiro que tenha ejaculação precoce. O que pode ser dito? Eu acho que
além da compreensão, que até na outra entrevista ela falou, a gente tem que ser compreensiva. Eu acho que a mulher sempre é compreensiva. Eu acho que o principal não é só a compreensão, é fazer com que este homem chegue até o médico, chegue até o tratamento. Não adianta ela ficar infeliz com a vida sexual que ela está levando por conta de um parceiro que ela ama, mas que aquilo ali não está legal para ela. Então, não é só ser compreensiva, é fazer com que ele tome coragem, vença o preconceito, vença a dificuldade de falar sobre o assunto e consiga chegar até o tratamento. Acho que isso é o principal. Muito bom. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Ligado em Saúde, Alexandre. Até uma próxima. Obrigado. E hoje a gente falou sobre ejaculação precoce. Mas se você tem alguma sugestão de tema ou até uma dúvida de saúde, escreve pra gente. Nosso contato já está aí na sua tela. E a sua participação é muito importante. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Tchau!